Acredito que todos conheçam, ou pelo menos já ouviram falar das histórias dos reis Saul, Davi e Salomão. Eles foram únicos a governar sobre todo o território de Israel antes de sua divisão, trazendo momentos de glória e prosperidade para a nação. No entanto, hoje não falaremos deles. Hoje conheceremos a história trágica dos 4 piores reis do Antigo Testamento que governaram Israel. Como de costume, já peço seu like e inscrição no canal e vamos direto para o vídeo. Número 1. O rei Roboão. Após a morte do rei Salomão, Israel enfrentou uma transição tumultuada. O reinado de Salomão, conhecido por sua sabedoria e grandiosidade, deixou um reino sobrecarregado por impostos e demandas de trabalho. O descontentamento cresceu entre as tribos, exacerbado pela divisão social e pelas políticas governamentais. Isso estabeleceu o cenário para a sucessão de Roboão, filho de Salomão e Naamá, que enfrentou a difícil tarefa de lidar com as expectativas do povo. Em um momento crucial da sucessão real, Roboão enfrenta uma reunião significativa com os representantes do povo de Israel. Este encontro vai além de uma formalidade, sendo um momento decisivo que influenciará profundamente a trajetória do reino. Os representantes do povo expressam abertamente as dificuldades enfrentadas pela população devido às exigências excessivas que marcaram o reinado de Salomão. O peso dos tributos, o fardo do trabalho forçado e as crescentes demandas geraram um descontentamento generalizado. Nesse momento crítico, Roboão se depara com a decisão crucial de como responder às demandas do povo, recebendo conselhos divergentes. De um lado, os anciãos, sábios e experientes, aconselham uma postura compreensiva em relação ao povo, suavizando as exigências e demonstrando compreensão para com as tribos de Israel. Por outro lado, os jovens conselheiros sugerem uma abordagem mais autoritária, reforçando as demandas e mostrando firmeza para impor respeito. Essa perspectiva reflete uma abordagem menos conciliadora, focada na manutenção do controle e impostos. Diante desses conselhos distintos, Roboão opta por seguir a sugestão dos jovens conselheiros, escolhendo uma postura inflexível e recusando-se a aliviar as cargas impostas durante o reinado de Salomão. Essa recusa de Roboão em atender às demandas do povo desencadeia uma onda de descontentamento que rapidamente se transforma em um mar revolto de insatisfação, marcando um período desafiador na história do reino. As tribos do norte, lideradas por Jeroboão, não conseguem mais suportar a opressão constante e a recusa do rei em ouvir suas necessidades. Essa situação tumultuada culmina na decisão de Jeroboão de liderar a separação das tribos do norte, formando o Reino de Israel do Norte, conhecido simplesmente como Israel. Após a divisão do reino, Roboão, o rei de Judá, toma medidas para mobilizar um exército, buscando recuperar o controle sobre o recém-formado Reino do Norte, liderado por Jeroboão. Contudo, a intervenção divina se faz presente nesse cenário tenso. Deus, por meio de uma mensagem clara, proíbe as tribos do sul de prosseguirem com a ação militar, instruindo que não lutem contra seus próprios irmãos. Em seguida, Deus ainda adverte que aquela divisão está sob seu total controle e ocorrendo conforme sua soberana vontade. A narrativa bíblica revela que, apesar de Roboão ter acatado a orientação de Deus para não invadir o Reino do Norte, seu reinado não foi isento de desagrados aos olhos divinos. O descontentamento de Deus com as ações de Roboão se manifestou por meio de escolhas que contrariavam os princípios divinos. Roboão permitiu a persistência de altares e cultos idólatras, promovendo uma atmosfera de apostasia e afastamento da verdadeira adoração. Além disso, o reinado de Roboão foi marcado por um período de instabilidade política e conflitos, refletindo uma administração que muitas vezes se afastava dos caminhos da justiça e equidade. Como resultado do desagrado divino, Judá enfrentou ameaças e conflitos externos,
culminando na ascensão de inimigos que atacaram e saquearam a nação. A Bíblia destaca a invasão egípcia liderada por Sisaque como um evento que trouxe devastação a Jerusalém e ao reino de Judá. Templos e tesouros foram saqueados, e o despojo resultou em perdas materiais e espirituais para o povo. O trágico fim do reinado de Roboão também envolveu a destruição do templo em Jerusalém, símbolo central da adoração judaica. Essa perda impactante marcou um período sombrio na história de Judá, evidenciando as consequências de um governo que se afastou dos princípios divinos. Em relação à morte de Roboão, a Bíblia não fornece detalhes específicos, omitindo um relato direto das circunstâncias de seu falecimento. No entanto, o segundo livro de Crônicas menciona que Roboão reinou em Jerusalém por 17 anos, e após sua morte, seu filho Abias, ou Abião, sucedeu-o no trono de Judá. Número 2. O rei Acabe. A trágica história do rei Acabe é uma narrativa complexa e marcante, repleta de eventos que ressoam através das páginas bíblicas. Seu reinado, descrito principalmente nos livros de Reis e Crônicas, é caracterizado por escolhas desastrosas e uma espiral descendente em direção à idolatria e corrupção. Acabe ascende ao trono de Israel por volta do século 9 a.C., sucedendo seu pai, Onri. Ele liderou Israel por 22 anos. Porém, uma aliança matrimonial com Jezabel, uma princesa fenícia, tornou-se um ponto de virada crucial no reinado. Jezabel introduziu a adoração ao deus Baal em Israel, levando o povo à idolatria e afastando-se do Deus único. Nesse cenário, o profeta Elias, enviado por Deus, surge como um defensor zeloso da adoração ao Deus verdadeiro. Ele desafia Acabe a convocar todos os profetas de Baal para um teste de poder no Monte Carmelo. O cenário no Monte Carmelo reunia uma grande assembleia, incluindo os profetas de Baal, o povo de Israel e Elias. O desafio era claro: cada grupo deveria preparar um sacrifício, e o Deus que respondesse prontamente seria reconhecido como o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal começam a invocar seu Deus com fervor, danças e clamores, mas não houve resposta. A tensão atinge seu ápice quando Elias reconstrói um altar dedicado ao Senhor, coloca o sacrifício sobre ele e o inunda com água, desafiando a lógica humana. E então, em um momento de esplendor divino, o Deus de Israel responde. Um fogo celestial desce e consome não apenas o sacrifício, mas também a água ao redor do altar. A demonstração da presença divina é tão poderosa que o povo de Israel se prostra em reconhecimento da soberania do Deus verdadeiro. Apesar desse claro sinal divino, Acabe não se arrepende de suas práticas idolátricas. Sua esposa, Jezabel, intensifica a perseguição e assassinato aos profetas do Senhor Deus, resultando na morte de muitos deles, incluindo um incidente trágico envolvendo Nabote e sua vinha. Essa história começa com Nabote, um homem justo e proprietário de uma vinha ao lado do palácio real de Acabe, em Jezreel. O rei Acabe expressa o desejo de adquirir a vinha de Nabote para transformá-la em um jardim de ervas. No entanto, Nabote, respeitando a herança e as leis sobre a propriedade da terra estabelecidas por Deus, recusa-se a vender sua herança ancestral. A recusa de Nabote de ceder sua vinha deixa Acabe desolado, alimentando uma amargura que se transforma em um desejo obsessivo de possuir a vinha a qualquer custo. É nesse momento que Jezabel, esposa de Acabe, entra em cena com uma trama maquiavélica. Ela elabora um plano para acusar falsamente Nabote de blasfêmia e, assim, criar uma justificativa para sua execução. Os anciãos e líderes da cidade, instigados por Jezabel, conspiram contra Nabote, acusando-o falsamente de blasfemar contra Deus e o rei. Como resultado, Nabote é apedrejado até a morte e Jezabel informa a Acabe que agora a vinha está disponível para ser tomada.
Deus, por meio do profeta Elias, envia uma mensagem de juízo sobre Acabe e sua casa, anunciando a retribuição divina pelos atos malévolos cometidos, prevendo um fim trágico para o rei. O profeta Elias confronta Acabe, profetizando que cães lamberiam seu sangue no mesmo lugar onde Nabote foi morto e que a casa de Acabe seria exterminada. Anos depois, durante uma batalha contra os sírios, Acabe foi alertado pelos profetas de Deus sobre o perigo iminente de sua morte. Porém, ele tentou enganar seus adversários, disfarçando-se para evitar o julgamento divino. Mas mesmo assim, Deus permitiu que uma flecha perdida o atingisse fatalmente. O cumprimento da profecia de Elias ocorreu e o sangue de Acabe é lavado no mesmo lugar onde havia cometido o crime contra Nabote. A história de Acabe é uma advertência sobre os perigos da idolatria, corrupção e a influência nefasta de escolhas pessoais em um líder. Sua trajetória trágica destaca as consequências de afastar-se dos princípios divinos e serve como uma lição sobre a importância da fidelidade e obediência a Deus. Número 3. O rei Manassés. Manassés. A história do rei Manassés é uma saga notável de queda, arrependimento e redenção. Seu reinado, que abrangeu cerca de 55 anos, foi marcado por escolhas desastrosas que conduziram o reino de Judá por um caminho de degradação espiritual. Manassés ascende ao trono como rei de Judá aos 12 anos de idade, sucedendo a seu piedoso pai, Ezequias. No início, seu governo parece promissor, mas em pouco tempo, Manassés desvia-se dos caminhos do Senhor. Ele reintroduz a idolatria em Judá, restaurando altares pagãos, adorando os astros e construindo ídolos dentro do próprio templo dedicado a Deus. O reinado de Manassés é marcado por práticas abomináveis, incluindo a introdução de rituais pagãos, sacrifícios humanos e a adoração de deidades estrangeiras. Sua liderança leva o povo de Judá a se afastar significativamente do Deus de seus antepassados, mergulhando na escuridão espiritual. Em Crônicas 33, versículo 10, a Bíblia menciona que o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não deram ouvidos. Isso sugere que Deus enviou mensagens e advertências através dos profetas, instruindo Manassés a abandonar suas práticas idolátricas e retornar ao caminho do Senhor. No entanto, Manassés, em sua persistente apostasia, atraiu a ira de Deus sobre Judá. Em resposta, o Senhor permitiu que os exércitos assírios, liderados pelo rei de Assíria, o capturassem. Preso e humilhado, Manassés experimentou um momento de profunda reflexão e autoavaliação durante seu cativeiro assírio. Nesse período de adversidade, ele se deparou com a realidade amarga das consequências de suas escolhas ímpias. A angústia da captura e a consciência da justiça divina despertaram nele um senso de arrependimento genuíno. É nesse momento de fraqueza e humildade que Manassés, reconhecendo sua transgressão, clama fervorosamente ao Deus de seus pais. Sua súplica reflete um coração contrito e arrependido, buscando a misericórdia divina diante de sua própria indignidade. Deus, em sua infinita compaixão, ouve a oração sincera de Manassés. A resposta divina não apenas liberta o rei de seu cativeiro, mas também restaura-o ao trono de Judá. Esse ato de perdão e redenção é um testemunho da misericórdia divina que transcende as expectativas humanas. Após seu retorno, Manassés empreende uma notável transformação em seu governo, abandonando as práticas idolátricas. Manassés removeu os ídolos e altares pagãos que havia estabelecido, restaurou o altar do Senhor e incentivou o povo a adorar o Deus de Israel. No entanto, apesar dos esforços de Manassés para se redimir, a narrativa bíblica destaca que nem todos os males causados durante seu reinado puderam ser completamente revertidos. Algumas das consequências de suas ações continuaram a afetar o povo de Judá. Após sua morte, Amon, seu filho, assumiu o trono.
Infelizmente, Amon não seguiu os passos de arrependimento de seu pai. A Bíblia relata que Amon retomou as práticas ímpias de idolatria e iniquidade que Manassés havia abandonado. Ele voltou à adoração de ídolos, rejeitou o Senhor e continuou a corromper Judá. O reinado de Amon é descrito como um período de maldade e rebelião contra Deus. O resultado final foi a destruição de Jerusalém e a dispersão do povo de Judá como consequência de seus pecados. Número 4. O rei Acás. A história do rei Acás se desenrola durante o século 8 a.C., época de desafios e crises para o povo escolhido de Deus. Acás ascende ao trono de Judá aos 20 anos, após a morte de seu pai, Jotão. Diferentemente de seu pai, que era um rei justo, Acás opta por um caminho de rebeldia contra Deus desde o início de seu governo. Ele não apenas tolera a idolatria, mas também participa ativamente de práticas pagãs, como oferecer sacrifícios em altares pagãos e até mesmo sacrificar seu próprio filho em adoração a ídolos. Em um momento crucial, Acás enfrenta ameaças de invasão pelos reinos de Israel e Síria. No entanto, ao invés de buscar a orientação e ajuda de Deus, Acás se volta para a Síria em busca de auxílio, submetendo-se ao rei assírio Tiglat-Pileser III. Esse ato de submissão resulta em uma aliança que, em vez de trazer segurança, acarreta em mais problemas para Judá. Acás e o povo de Judá foram obrigados a pagar tributos em ouro e outros bens à Assíria, tornando-se, efetivamente, súditos e dependentes do poder assírio. Essa submissão financeira e política representou não apenas uma perda de independência para Judá, mas também uma concessão de poder e controle aos assírios. Acás, ao se aliar à Assíria, introduz práticas assírias e ímpias em Judá, incluindo a alteração do altar no templo para se assemelhar ao modelo assírio. Ele até mesmo fecha as portas do templo, desviando-se do culto ao Deus de Israel. A idolatria e a corrupção espiritual tornam-se tão profundas durante o reinado de Acás que as consequências afetam não apenas o rei, mas também todo o reino. Os profetas, incluindo Isaías, alertam Acás sobre as consequências de suas ações e exortam-no a confiar em Deus. No entanto, Acás persiste em sua rebeldia e descrença. O desfecho trágico de seu reinado, que durou 16 anos, é marcado por derrotas militares, opressão estrangeira e um legado de desvio espiritual. Esses foram os 4 piores reis de Israel, segundo as narrativas bíblicas. Suas escolhas desastrosas e práticas ímpias levaram a nação a períodos de decadência espiritual e submissão a potências estrangeiras. Após esses reinados desastrosos, a história de Israel tomou um rumo diferente. Os judeus foram levados como escravos para a Babilônia, e a região de Israel viu o domínio de diversos reinos e impérios. Após 70 anos de exílio, os judeus retornaram à sua terra, mas sem a independência de outrora. Tempos depois, enquanto a região de Israel estava sob o governo de Herodes, um rei não-judeu, cujo poder emanava do imperador de Roma, nasce o menino Jesus. Deus, em fidelidade às suas promessas, não esqueceu a linhagem de Davi. Ele enviou Jesus, descendente de Davi, para cumprir a promessa de ser o Salvador do mundo. Essa intervenção divina ressalta o amor de Deus pela nação de Israel e sua fidelidade às promessas feitas a Davi. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários qual seria o 5º rei que deveria entrar para essa lista. Abraços e fiquem com Deus.